Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Nessa análise vou falar de Ibov, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, depois das operações aí que estão em aberto, na parte swing trade, a operação que foi recomendada hoje, destaques do pregão, destaque de alta do índice Bovespa, destaque de baixa, e também atender aos pedidos de análise que vocês registraram aqui nos comentários na última análise de fechamento. Então fica comigo aqui até o final, vou falar aí do cenário do Ibov e minha leitura aí, como é que a gente está nesse momento aí falando de curto prazo, principalmente para o Ibovespa. Vamos lá, começando aqui pelo Ibovespa e lembrando de que se essa análise for útil para você de alguma forma, se esse conteúdo é interessante para você aqui diariamente, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais sua valiosa audiência. Pode ser útil não só na leitura do mercado, mas pode ser útil na parte de aprendizado, então, de alguma forma, deixe seu like, eu agradeço. Primeiro, Ibov alta hoje de 0,96%, está saindo aqui os ativos ainda do leilão de fechamento, ainda mais alguns minutos devem encerrar, mas de maneira geral, uma boa alta, perto de 1% do Bovespa, não confirmou ainda o topo descendente, que seria a perda da mínima desse candle, que reforçaria a chance de queda, mas de qualquer forma ainda estamos dentro do sinal de baixa, enquanto não romper essa máxima que estamos dentro dessa sinalização de baixa registrada na sexta-feira. Ponto positivo, volta a fechar acima da média, então isso é um aspecto favorável, mas de qualquer forma a tendência ainda é de baixa, e ainda estamos dentro da influência de um sinal de baixa que foi enfraquecido no pregão de hoje após voltar em mais do que 50% do tamanho desse candle e voltar a fechar acima da média. Desses 2 pontos para registrar a favor dessa recuperação no pregão de hoje. Superação dessa máxima aqui, localizada em 127.989 pontos, que foi a máxima da semana passada, cria uma expectativa que a gente pode vir a ver o Ibovespa encerrando a tendência, revertendo a tendência de baixa de curto prazo. Seguindo para falar aqui do mini índice, olhando mais mini índice e mini dólar com foco no day trade para o próximo pregão, gráfico de 60 minutos, tivemos o mini índice voltando para cima desse patamar, ou seja, não gerou ali uma correção aqui para gerar um topo e trabalhar na venda, ou não abriu para caindo para buscar a venda, e abriu subindo para cima da média e proporcionando sinalizações de alta num gráfico de menor periodicidade. E com isso voltou não só para cima das médias, para nível de preço que antigamente era resistência, ponto positivo, com candle bastante forte aqui, e na hora de cair está caindo de maneira fraca. Então, próximo pregão, caso venha abrir subindo, superando a máxima de hoje, cria aí uma chance de trabalhar na compra, principalmente através de fundo ascendente ou pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente no gráfico de 10, de 5 minutos, ou mesmo num tempo gráfico inferior, como 2 minutos, acima ali, um sinal de alta acima dos 127.540 pontos, preferencialmente. Né? Olhando até para um gráfico aqui de 10 minutos, ou mesmo 5 minutos, ideal, quando falo 540 pontos, está bem por aqui, assim, mais ou menos a faixa de 540 pontos, dá para perceber que são vários topos anteriores. Então, abriu subindo, gerou sinalização de alta acima desse nível aqui, fica mais para focar em compra. Por outro lado, para venda, se perder essa região aqui de suporte, ó, vem aqui, perde região de suporte, passa a proporcionar topo descendente pelo menos abaixo dos 325, 127, 325, daria para olhar para a venda. Por quê? Porque ainda a gente está influenciado por um sinal de topo. Então, enquanto não gerar sinal mais forte para cima, superar a máxima do pregão de hoje, ainda se abrir caindo, vai ficar dentro do contexto que a gente tem e, consequentemente, dá para focar em buscar a operação de venda de topo descendente abaixo do nível que eu acabei de mencionar. O dólar, no pregão de hoje, está tendo aqui um pregão mais estável, menos 0,07%, ainda também dentro da influência de alta, ou seja, um sinal de alta da sexta-feira a favor da tendência de alta, de curto a médio prazo, expectativa de romper no curto a médio prazo a região principalmente no curto prazo, 6.138, e caminhar para uma projeção de alta de 6.245 no curto a médio prazo, principalmente. Olhando para o intraday, dá para perceber que a gente tem uma região de topo relevante para o dólar, voltou aqui para esse patamar, gerou ali um fundo ascendente, apoiando mais a operação de compra aqui de retorno nessa região de topo, e aqui, se abrir subindo acima dessa região aqui, ó,
eu olharia para compra, ou seja, acima da região que vai de 101, 601 a 604, acima dessa região, sinalizações de alta, como fundo ascendente ou pivô de alta, em gráfico de menor velocidade, 10 minutos para baixo, olharia mais para compra de day trade no dólar. E se abrir caindo, seria um cenário ali ainda um pouco mais fraco para fazer venda, não seria dos melhores cenários, porque assim, tem um topo, que pode ser no mesmo nível do topo anterior aqui, mas seria a formação de topo, ficaria apenas mais restrito a topo descendente, pelo menos abaixo dessa região aqui assim, ó. Que região é essa? Abaixo de um patamar de 6,091. Então, se fizer isso aqui, passar proporcional de baixo a baixo patamar, animaria para fazer venda. Venda que antes dessa região aqui eu evitaria. Eu buscaria abaixo dessa região aí, pelo menos. Seguindo para a gente falar das ações. A PTR4 acabou de fechar aqui, ó, o índice fechou lá uma alta de 1%. Petro fechou com alta de 2,59%, cotada aí nos R$40,04, fechou acima dos R$40 e fez nova máxima histórica. A última máxima histórica que foi lá em 10 de maio deste ano. Então, já tinha um bom tempo, a ação conseguiu fazer nova máxima histórica, demonstrando que está mais forte do que a média. O que é a média? É o Ibovespa. Então, a ação está gerando uma nova máxima histórica, enquanto o Ibov não está, né, tão próximo aí da máxima histórica, né? Pegando aqui o gráfico do Ibovespa, o Ibovespa, pelo contrário, para o Ibovespa romper sua máxima histórica, ele teria que voltar aqui a subir na faixa de uns 8%. Então, Petro sendo ativo aí mais forte do que a média. Para quem está comprado nesse papel, tem duas possibilidades de stop. De colocar o stop abaixo da mínima desse fundo aqui, que ela gerou, bate ali na média e gera esse pivô de alta, ou abaixo da mínima do pregão de hoje. Inclusive, eu recomendei compra nesta ação no pregão de hoje, compra de swing trade, está lá dentro do aplicativo DV Invest, valor da entrada, stop da operação, objetivo e o quantos por cento do seu capital alocar nessa operação de compra de swing trade neste papel. Temos posição em aberta aqui de venda de BPAC 11, eu falei, na realidade, desculpa, tá? Eu falei, tá falando de Petro, só lembrando, cenário de alta. Se eu for pegar aqui a projeção de alta dessa, pelo menos dessa pequena corrigida aqui, essa última corrigida, a expectativa seria para R$40,81. Pegar toda essa correção maior aqui, ó, da ação, a projeção já vai ficar um pouco mais acima, que é uma projeção aqui na faixa de, a projeção dessa caixinha aqui, ó, que eu quero dizer, dessa caixinha aqui para cima, a gente está falando uma projeção aqui na faixa de R$41,40. Então, são as duas projeções aí mais curtas para esta ação. Vale 3 fechou o pregão com forte alta de 5,32%. Então, a ação que tinha gerado uma sinalização de baixa lá no semanal, bateu na média e gerou uma semana forte de queda, que tinha gerado um pivô de baixa aqui. E em um pregão ela reverteu tudo. Olha a diferença dessa subida para essa subida. Em um pregão, ela simplesmente já vem muito forte para cima de níveis de resistência. Aqui ela levou uns 10 pregões tentando subir para chegar na resistência de um fundo anterior. Fraqueza para subir, gerou força para cair, então aqui tinha algum sinal já falando assim, nossa, tá com a cara que vai fazer isso aqui. Não, tecnicamente não, tá? A não ser a questão da região de suporte que ela se encontra. Só isso. Sim, no gráfico mensal vai ficar mais visível que é a região de vários fundos anteriores. Então, basicamente isso. E aí no pregão de hoje ela gera força, fecha acima dessa região. Ponto positivo. O que é importante para manter esse viés de alta, para manter uma expectativa de continuidade da subida desse ativo? Primeiro, superar essa máxima. Primeiro ponto. Segundo, não voltar para baixo dessa mínima aqui, nem da média móvel exponencial de 10 períodos. Então, são pontos de, se voltar para baixo dessa região, seria um stop para quem está comprado no papel. Falando de stop de operação de curto prazo nesse ativo. Para buscar a alternativa de compra, vou arriscar a compra aqui na superação de máximo, o stop aqui é um risco um pouquinho maior, um stop um pouquinho maior, e tentando pegar ali um objetivo aqui em cima, pelo menos uma vez e meia, até 2 vezes o risco-retorno, em termos de risco-retorno para essa operação. Qual seria a outra alternativa? Gráfico de 120 minutos, muito forte para cima, se gerar sinalização de alta mais próximo da média ou nessa região de topo anterior, preferencialmente acima dos 59,10, ficaria mais interessado em abrir alguma compra de swing trade neste ativo.
Olhando aqui agora, e aí, quem está comprado em Vale 3? Eu tenho esse ativo, tanto Petrobras como Vale 3, nas carteiras recomendadas, tá? Além de ter passado a operação de compra de swing trade na Petro hoje. BPAC 11, queda hoje de 0,78%. Seguimos na ponta vendedora no papel, na expectativa que ela venha para gerar ali a perda dessa mínima aqui e caminhar para a região de objetivo que a gente traçou para essa operação de venda. Então, nenhuma alteração por enquanto nessa operação. E Sabesp fechou no 0 a 0, candle forte de baixa, candle de indefinição. A expectativa que acontece em média do próximo candle ser um candle de baixa. Vamos ver se ele confirma aí, vindo aqui para essa região. Também seguimos posicionados na venda, sem nenhuma mudança para esse ativo. Quem subiu muito forte no pregão de hoje foi Semin, alta de 6,68%. A ação que vinha bem fraca, a subida gerou um candle forte de alta. Vamos ver o próximo candle, porque isso já aconteceu com o Bovespa na semana passada. Vinha fraquinha, subida mais fraca, e de repente tem um candle de força aqui voltando para cima da média, enfim, fechando acima de nível de resistência e depois toma uma pancada aqui para baixo. Já na Semin, a gente teve justamente uma alta mais considerável, mas está toda ela dentro desse movimento aqui de queda, ó, dentro desse todo esse movimento aqui de queda. Passou pelos 38,2%, que aumenta a chance de buscar esses próximos níveis aqui. O primeiro 5,70, que ela pode parar de subir aqui e voltar a cair, ou mesmo na região 5,85, que seria a região mais pesada, porque ela coincide com vários fundos anteriores. Então seria a região mais pesada de resistência para esse ativo. Quem está comprado já tem esse ponto aqui como um ponto de stop. Abaixo da mínima de hoje não seria legal ter esse ativo voltando para baixo da mínima do pregão desta segunda-feira. Tá? Então, um ativo que está dentro ainda de um cenário um pouquinho mais baixista de maneira geral, olhando para o gráfico diário, porque está dentro de todo esse movimento de baixa, faz o fechamento acima de um nível de resistência, mantém-se acima da média, mas ainda é um bom desafio aqui. Eu olharia um pouquinho mais para a compra pelo 120, se gerar algo que eu comentei até lá em relação a Vale 3, para buscar algum tipo de entrada. Tá? Não encaixaria para mim comprar aqui direto, botar o stop aqui, tentar pegar algo até a zona de fundos anteriores em relação a esse retorno desfavorável. Então, lembrando, resistência mais relevante pela frente, 5,85, antes tem 5,70. Operações, então, já falei das operações que a gente tem aberto, falei a ativo que está em alta, fechou em alta indo em Bovespa. Falando do ativo que fechou em maior queda, estava brigando aqui, eu não sei se fechou, porque quando eu peguei, a COG-N3 estava com a queda de 5%. E a Pets 3 estava ali perto dos 5%. Pode ser que a Pets 3 tenha fechado com a queda maior, mas eu vou, como eu já tinha colocado aqui COG-N, vou falar sobre COG-N3, que está dentro de uma tendência de baixa em todos os prazos operacionais, é um dos ativos mais fracos aí. Se a gente pegar um gráfico mensal, ó, pegar o ano também da COG-N3, olha a queda aí, ó. Depois de um sinal de fundo lá, no gráfico anual, no ano passado, fechou em alta de 64%, esse ano está caindo 67%. Já devolveu tudo aqui que subiu, já veio para baixo essa mínima, ampliando seu cenário bem baixista na mínima histórica. Mensal aqui em tendência de baixa, muito forte para baixo, tentou também gerar um sinal de fundo, já reverteu, mantendo a expectativa mais baixista para esse ativo. Logo, não vejo alternativa de compra, por mais que possa subir aí no curto prazo, ainda não tem nenhum rastro que demonstre força por parte dos compradores. Prefiro aguardar algum movimento de força dos compradores, de reversão de tendência, ou seja, esse papel teria que voltar para cima dessa região aqui, superando o patamar de 1,35 para animar a pensar em planejar alguma compra nessa ação. Para quem está comprado, ativo bem ruim, graficamente falando. Bradesco, queda de 0,65% no pregão de hoje, segue a favor aí do seu cenário mais de baixa, topo descendente. Região de suporte mais relevante aqui, se fosse para arriscar alguma compra contra a tendência em Bradesco, seria entre a região dos 12,10 a 11,92 ou mesmo abaixo, esticando um pouquinho mais aqui da média e gerando sinal de alta na sequência, seria a alternativa de arriscar uma compra contra a tendência após testar essa região aqui de suporte. É o que daria para se tentar fazer, mas agora não encaixaria para mim nenhuma operação de compra por enquanto em BBDC4. CXSE3, alta de 3,14%, ação que retomou aí a sua tendência de alta com essa sinalização desse rompimento aqui, depois respeitou esse fundo anterior, gerou outro movimento muito forte. Olhando para um gráfico mensal, vinha se sustentando ali acima da média e
agora gerou um bom rompimento aí, uma forte sinalização para cima aqui. Então é um ativo que aponta para testar esses níveis aqui de resistência, que é mais próximo da máxima histórica, a região dos 16,10 até os 16,27. E aí, entrar comprando aqui, depois desse movimento de subida, para swing trade não seria a minha escolha, por mais que possa andar e bater nessa resistência aqui, a questão onde é que ficaria o meu stop aqui, com alguma proteção em termos de algum suporte, média, pode até colocar aqui abaixo desse topo anterior, que seria um ponto de suporte, mas, enfim, mesmo que seja aqui, ó, se eu botar um stop aqui, desse tamanho de stop, entrasse aqui em 15,76, se eu colocasse aqui para cima, só chegar na resistência, dá para perceber que esse retorno que poderia dar ali para aquela resistência é inferior ao tamanho do risco, então eu prefiro ficar de fora. Por esse motivo, aguardar aí alguns pregões aqui, seja nessa semana ou na próxima semana de dezembro, para buscar alguma alternativa de compra nesse papel, avaliando um movimento de baixa ou movimento lateral para uma possível compra em CXSE3. O outro ativo, CIAB3, que vocês também solicitaram aqui, alta de 1,29%. A ação, deixa eu só ver aqui a questão do ajuste, voltar aqui a questão do ajuste. A ação está dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, queda forte, lateralizou, está apontando para buscar essa região de fundo anterior aqui, ó, quando eu falar apontando, é com a probabilidade maior de buscar a região dos 9,62 a 9,45. O que chamaria atenção para se fazer aqui nesse papel? Se ela subir aqui mais fraquinha aqui para cima e proporcionar um topo descendente, eu olharia para a venda nessa ação, tentando pegar algo para baixo, ou para cá ou para baixo desse patamar. Mas aqui, se começar a cair a partir de agora, ainda não seria a minha escolha de se abrir alguma venda nesta ação. E se for para arriscar compra, seria mais pelo gráfico semanal, desde que ela faça o quê? Um sinal nessa região que ela está batendo aqui, um sinal de alta pelo gráfico semanal, quebrar a sequência de máximas descendentes, principalmente a partir da próxima semana. Seria o mais interessante, na minha opinião. E, por último, aqui falando de UGPA3, Ultrapar, que está dentro também no gráfico diário de uma tendência de baixa. Para mudar a tendência de baixa a Ultrapar, vista pelo gráfico diário, ela teria que mudar, teria que romper essa máxima aqui, quebrar a sequência de topos descendentes e principalmente rompendo a máxima do topo mais relevante, que é o que antecede a mínima da tendência. Então teria que superar os R$19,24. A última informação aqui é de um novo topo descendente a favor da tendência e a expectativa de poder dar continuidade ao movimento de baixa. Aumenta a probabilidade de reverter a tendência se reverter esse topo primeiramente aqui, ó, superar os 19,42, mas a tendência só vai ser, a estrutura de baixo do gráfico diário só vai ser revertida se romper R$19,24. A tendência de baixa no gráfico diário, a tendência de baixa no gráfico semanal. Então a ação no curto a médio prazo está dentro de uma tendência de baixa, testando um nível importante de suporte, mas ainda sem sinais de força por parte dos compradores aqui no semanal. Primeiro indício seria quebrar a sequência de máximas descendentes, para aumentar a chance, pelo menos, de ter um repique de alta da atual tendência de baixa vista pelo gráfico diário e também pelo gráfico semanal. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção nessa análise de fechamento do pregão. Se ela foi útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, comente aqui embaixo os ativos que você quer que sejam analisados na próxima análise de fechamento do pregão. Lembrando que a gente segue uma ordem aqui, ordem primeiro atendendo quem é membro do canal, na sequência quem está inscrito no canal gratuitamente aqui e, por último, quem segue aqui as análises, mas não está inscrito ainda dentro do canal. Então essa é a ordem de prioridade. Dependendo do número de pedidos dos membros, ficamos só apenas nos pedidos dos membros. Se tiver membros mais inscritos, tiver um número também grande que atenda ali na faixa 5, 6 pedidos, a gente não atende os pedidos de quem envia aí e não está inscrito dentro do canal. Enfim, seguindo a ordem de prioridade, mas buscando sempre atender o máximo número de pessoas possível. Abraço, um grande abraço e até o próximo pregão.